A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Jesus, manhã gloriosa, né? Manhã santa, né? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor nessa manhã. Já são 10 horas e 39 minutos na capital de Belém. Glória a Jesus, aleluia. Terça-feira, 4 de agosto. Glória a Jesus, 4 de agosto, né, irmãos? Aqui, né, na capital de Belém do Pará, né? Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Então, nessa manhã, glória a Jesus, aleluia, eu quero dedicar, né, aos irmãos, né, toda a força, né, que vocês precisam, para prosseguir a parte do Senhor, né, toda a oração, né, todo o clamor, que vocês venham estar cobertos da presença do Senhor, né? Glória a Jesus, aleluia, debaixo das asas do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Que venha Deus repreender todo o mal contra a sua vida, contra a sua casa, né? Na sua vida, que é a morada do Espírito Santo, glória a Jesus, aleluia. Então, neste momento, Deus venha visitar os seus lares, né? A sua vida, glória a Jesus, os projetos que você tem colocado na mão do Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia, que Deus venha repreender através da palavra, através da unção, né, através do livramento, do escape, né, e que Deus venha jogar por terra nessa manhã toda a cadeia espiritual maligna contra a sua vida, contra a nossa vida, onde tiver pessoas, né, sofrendo, por Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, que Deus venha dar um basta, né, repreendendo todo o mal, queimando todas as obras malignas, né, que Deus venha aliviar o teu sofrimento, porque você é um filho do Senhor, você é uma filha do Pai, glória a Jesus, aleluia. Então, nessa hora que Deus venha repreender, libertar essas vidas, essas pessoas, tirar o seu nome debaixo de um prédio santo, que fizeram macumba para você, para sua vida não dar certo, glória a Jesus, aleluia, e que você tem sofrido, tem chorado, né? Então, nessa manhã, glória a Jesus, aleluia, Deus venha repreender todas as obras da sua vida, será seu sobreconsciente, será sua mente, sua memória, o seu corpo, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, santo é teu nome, Senhor. Trabalha na sua vida mais íntima, né? Para que o inimigo não venha, aleluia, Jesus, abrir brechas para entrar na sua vida. Que nós venhamos tapar as brechas, né? Para nossa casa espiritual, para que Deus venha fazer morada, aleluia, Jesus. Queimando todo o mal contra a nossa vida, aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Senhor nesta manhã. Que Deus venha, aleluia, visitar cada lar, né? Abençoar cada ser, cada religião. Glória a Jesus, aleluia. Independentemente do que são, né, irmãos? Porque, aleluia, o importante na nossa vida, né? Deus, Ele deixar a nossa vida em ordem, né? Porque tudo é ordem do Senhor, é por ordem e decência na nossa vida. Não é chegar e bagunçar, deixar tudo bagunçado, né, irmãos? Então, nessa manhã, né, eu quero dedicar aos irmãos, né? Eu estou orando, né? Porque, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Enquanto eu vou sair, aleluia, do meu lar, que eu vou para uma reunião, glória a Jesus, aleluia, político, né, irmãos, para saber sobre as eleições, né, irmãos, porque ali nós temos visto cada coisa, né, glória a Jesus, o tempo passar na nossa vida, a ressuscitação de corpos, a gente está em vigilância, o que acontece na nossa família, né, sobre o assunto da nossa cidade, do nosso universo que nós vivemos, aleluia, Jesus, e não devemos deixar o tempo passar, glória a Jesus, na nossa vida, não devemos deixar passar batido a bênção, glória a Jesus, aleluia. E quando nós vamos sair do nosso lar, vamos orando, vamos glorificando a Deus, para que Deus possa nos libertar, né? Nos dar o livramento, o escape, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, cuidar de nós, nos guardar, né? Como anjo, cobrir, né, com as asas do anjo, né, nos proteger, glória a Jesus, aleluia, queimar todo o mal contra a nossa vida. E Deus, nessa hora, Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai, santo és tu, Senhor. Venha dar vitória, Senhor, para a nossa vida. Quanto muitos pais de família saem para o seu lar, quanto muitos pais saiam na sua casa para trabalhar, Senhor. Quanto muitas mães, meu Pai, ficam cuidando dos seus filhos, meu Pai, na sua casa, Senhor, até mesmo em qualquer lugar, meu Deus. Expulsa a enfermidade, Senhor, com as suas mãos, meu Pai, suas mãos santas, meu Pai.
cura, transforma, liberta, Senhor, faz a obra, Senhor, por completa. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Trabalha, Senhor, nossa vida, Senhor. Repreende toda macumba, Senhor, da nossa vida. Queima, Jesus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Abençoa todos os pregadores, meu Pai. Todos os anjos, meu Pai da graça, Senhor Jesus, tua, que são os pastores, meu Pai, pastoras. Santo Padre, Santo Pastores, Santas Freiras, meu Pai. Todas elas, meu Pai, todos, meu Pai, em nome de Jesus, que clamam e bendizem o teu santo nome, Senhor, pelas praças, por qualquer lugar, Senhor. Aleluia, buscando, Senhor Jesus, uma reconciliação, Senhor, dos teus filhos, meu Pai, para que tu possas, aleluia, ajudar, Senhor, Espírito em verdade, Senhor. A vitória, Senhor, confirma a bênção, o livramento, tira toda a artimanha do inimigo, Senhor, da vida, do coração de cada ser, Senhor, rebelde, Senhor. Esta manhã, Pai amado, cada criança que venha crescer na doutrina do teu amor, Senhor, na doutrina, Senhor Jesus, aleluia, da tua palavra, Senhor. Na doutrina, Senhor Jesus, aleluia, da tua santidade, Senhor Jesus, acreditando, Senhor Jesus, aleluia, Senhor, no amor de Jesus Cristo, meu Pai, que venceu na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar uma vida, Senhor, que és tu, Senhor, aleluia, de santidade, sabedoria, Jesus amado. E que Deus venha trabalhar em cada vida, Senhor. Que cada, aleluia, bênção venha ser abençoada, Senhor. De cada ser, Senhor, da Jesus, aleluia. Tira o olho gordo, tira a inveja do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Tira, Senhor Jesus, atrapalho, pedra de tropeço, Pai. Queima toda a profecia maligna, Senhor, nesta manhã, Senhor. Pelo Jesus, aleluia, Senhor, que são 10h45, Senhor, na capital de Belém. Terça-feira, aleluia, 4 de agosto, meu Pai. Para mim que estou crendo, Senhor, não sei para outras pessoas sobre visões, meu Pai. Queria concordar, Senhor Jesus, acreditar com o povo, saber o que eles acham, compartilha e comenta, Senhor. Conta os teus testemunhos, aleluia, glória a Jesus. Aqui, Senhor Jesus, no meu canal, aleluia, Jesus, aleluia, de Eli Santos Monteiro, aleluia, Senhor Jesus, irmã Eli Santos Monteiro, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Deus venha trabalhar na minha vida mais e mais, converter o povo para a glória de Deus, aleluia. Todas as pessoas, meu Pai, recebendo do seu lar para se fazer festejo, Senhor. Festejar, Senhor Jesus, aleluia. Em qualquer lugar, Senhor Jesus, marcar encontro, Senhor Jesus, da vitória, Senhor. Não deixa, Senhor, seu encontro mentiroso, um encontro traiçoeiro, Senhor. Mas seu encontro, Senhor Jesus, da verdade, Senhor. De acordo com a palavra, Senhor Jesus, que foi dita, Senhor. E repreender todo o mal, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, porque tua palavra diz, meu Pai, que a palavra do crente, Senhor, não importa, Senhor Jesus, o importante é crer em ti, Senhor, que é sim, sim, não, não, Senhor. Aleluia, Senhor, que toda avareza, toda falsidade venha cair por terra nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor Jesus, os teus filhos perecerem, Pai, que são teus frutos, teus filhos, meu Pai, filhos pródigos, Senhor, sedentos da tua palavra, Senhor. Repreende Maria Mulambo, Zé Mulambo, Senhor. Aleluia, Maria Padilha, Zé Padilho, Senhor. Queima, Senhor. Da artimanha, limpa corpo, limpa alma. Lava, Senhor, nos purifica, Senhor. Queima todo o mal da artimanha do inimigo, Senhor. Toda, Senhor Jesus, espírito imundo, espírito, Senhor, contra a nossa vida. Venha descer, Senhor Jesus, ao abismo, meu Pai. Queima pelo poder e autoridade do teu nome, Senhor. Porque tu és maravilhoso, Senhor amado. Repreende todo o mal, Senhor. Confirma, Senhor. Cumpre com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Tira, Senhor Jesus, toda a meninice da nossa vida. Tira toda a meninice, Senhor, de qualquer pessoa. Cumpre a palavra, Senhor. Que todos venham cumprir a nossa palavra, a tua palavra, Senhor. A palavra de cada um, em cada coração, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor Jesus, sobre o altar, sobre qualquer palavra foi dita, Senhor, confirmando vitória, Senhor, para os meus amados irmãos, meu Pai, para minhas amadas irmãs, Senhor.
em teu nome, Senhor. Confirma a bênção e a vitória, Senhor. Que a tua palavra venha permanecer, Senhor. Em nome de Jesus, derruba esse castelo, esse gigante, meu Deus, contra a nossa vida, Senhor. Maligno, Senhor. Queima em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, amado, querido. Em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor. Aleluia, fique com esse clamor, Senhor, para que tu possas repreender as obras malignas, meu Pai, que o tempo não espera mais por nós, as horas não esperam, Senhor, mais por nós, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus, meu Pai. O tempo vai passando como a era do campo, Senhor, nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, o que nos espera, Senhor Jesus, aleluia. Só diz que é fadiga, Senhor, do nosso corpo, Senhor Jesus, e o contentamento da carne, que tudo é vaidade, Senhor Jesus, nosso corpo, Senhor, nos liberta de vaidade, Senhor, vaidade de vaidade, diz o pregador, Senhor, de tanta sabedoria, o povo ensinou, Senhor, se não se converter, tudo é vaidade, Senhor Jesus amado, dá vitória, dá o livramento, escape, peleja, Senhor, em nome de Jesus, ensina a palavra da doutrina, ensina a libertação, ensina, Senhor, todo o que nós precisamos, meu Pai. Aleluia, através da tua casa, Senhor, de oração, que é a amada igreja, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, confirma a bênção, o livramento, o escape, Deus. Confirma a bênção, trabalha a nossa vida, trabalha a nossa casa, Senhor. Não deixa nós passar abatidos, Senhor. Precisando de um socorro, Senhor. Não deixa Jesus, aleluia, Senhor, ser, aleluia, vítima, Senhor, de exorcismo. Aleluia, pessoas ressuscitadas, Senhor. Ataque de animais, ataque, Senhor, feminicídio, Senhor. Bullying, Senhor. Em teu nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Afirmação, justificação sem causa, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Falsificação, Senhor. Sem testemunho, Senhor, na nossa vida, Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia, acusação sem testemunho, Senhor Jesus, na nossa vida, Pai. Aleluia, mas sim, Senhor, resolve nossos problemas, Senhor, que nós não podemos resolver, Senhor. Para isso, o Filho de Deus ficou, Senhor, para desfazer as obras do diabo, Senhor. Contra a vida, Senhor, do crente, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Que todas as armas, aleluia, da nossa vida, Senhor, devemos ser, aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Revertidos, meu Pai, revestidos das armaduras, Senhor, das armas de poder, para que nós possamos, aleluia, Jesus, nos defender, Senhor, aleluia, de toda a protestade do diabo, Senhor, da protestade do inimigo, Senhor. Queima em nome de Jesus e repreenda nessa manhã, Senhor, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, amém. Vamos ler uma palavra, amiga, para que Deus possa, aleluia, falar conosco, né, irmãos? Depois nós vamos louvar 3 louvores e agradecer e esperar a resposta do Senhor de acordo com o que nós precisamos, né? Aleluia, sobre nossa alma, nosso espírito, nós precisamos, né? Aleluia, nos salvar, né? De toda a potestade do inimigo, palavras malditas contra a nossa vida, nosso corpo, né? Nosso corpo, aleluia, diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Para suportar, levar o id, né, irmãos? Então vamos ler uma palavra aqui, amém? Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e todo o povo que com ele estava: rasgai os vossos vestidos e cingi-vos do saco de prateando diante de Abner. E o rei Davi, as segundo do fétero. E sepultando Abner, em hebreu, o rei levantou sua voz e chorou junto à sepultura de Abner. E chorou todo o povo, e o rei, prateando Abner, disse: não morreu Abner como morreu a vilã. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos de maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus de me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha e eu provar pão ou alguma coisa, ou todo por... Desculpa, irmãos.
O povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como todo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo todo de Israel entenderam naquele mesmo dia que não procederá o rei que matasse Abiné, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Ou que eu ainda solteiro, ainda tenho ungido o rei, e estes mesmos filhos de Zeruia são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Então, irmãos, aqui fala sobre Davi lamenta a morte de Abiné. Então, o que Deus quer falar nessa palavra para mim e principalmente para você, né? Assim, porque em meio à caminhada nós temos, aleluia, enfrentado cada perseguições, né, irmãos? Então, quando Lázaro morreu, aleluia, Jesus, aleluia, era Jesus. Então, Deus, ele foi lá no sepulcro de Lázaro, né? E Jesus chorou, né, irmãos, por ser irmãos, né? Irmão de Maria, né, irmãos? Lázaro. Então, eu quero te contar o seguinte, mais ou menos dessa forma, né, irmãos? Porque às vezes nós guerreamos contra nossa sabedoria, né? Porque a sabedoria vem de Deus. Então, aqui, né, diz que Lázaro ressuscitou, né, por 3 dias, né? 3 dias, porque a Bíblia fala também que Deus constrói uma casa quando cai, né? É por 3 dias. Então, nosso tempo é 3 dias construídos, amém? Então, aleluia, através da nossa fé, graças a Deus, aleluia. Se Lázaro foi ressuscitado por 3 dias, assim como diz a palavra do Senhor para Jesus, então o que Deus quer falar aqui sobre Abinadab, né? Que o rei Platiano Abinadab disse: Não morreu Abinadab como morre a vilão. Então, porque Abinadab morreu, né? Glória a Jesus, aleluia. Então, ele falou aqui: rasgai os vossos vestidos e cingir-vos de saco e de Platiano diante de Abinadab. E o rei Davi seguiu o féretro. Só um momento, irmãos, uma pausa aqui, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que eu vou abrir aqui uma porta rapidinho, glória a Jesus, aleluia. Você quer sair? Tá dormindo. Kevin! Kevin, vai pegar a camisa da Mariana! Eu vou te esperar aqui, já é 11 horas, viu? Logo te falando. Glória a Jesus, voltando, né, amados irmãos, desculpa, né, que eu tive que abrir uma porta ali para minha filha entrar. Então, muito bem, perdão. Então, vamos comparar a palavra de Davi lamenta a morte de Abiné com a parábola, né, de Lázaro. Glória a Jesus, aleluia. Então, Lázaro morreu, né, e ressuscitou, né, eu creio, porque a palavra, né, é fixa, né, como para levar no pregador e para o que está, né, ouvindo, né, glória a Jesus, aleluia. Então, preste atenção. Então, Davi, glória a Jesus, aleluia, lamenta a morte de Abiné, né. Então, assim como Jesus lamentou a morte, né, de Lázaro, glória a Jesus, aleluia, né? Porque Lázaro era o quê? O irmão de Maria, glória a Jesus, aleluia. Então, Lázaro, glória a Jesus, aleluia, ressuscitou dos mortos, né? Por 4 dias. Uns falam que é 3 dias e outros falam que é por 4 dias, né? Na verdade, na minha opinião, né? Por causa, né, da esperança, né, glória a Jesus, que nós temos, que fala tudo na palavra do Senhor, por 4 dias, mas para construir uma casa, um templo, assim como diz a palavra de Deus, né, porque o povo fala um intérprete mundano, no regra do homem, e na palavra fala outras palavras. Então, na palavra diz que é 3 dias que ele constrói o templo espiritual ou templo, né, da casa de Deus. Então, aqui fala sobre a regra mundana, a regra do homem, que é 4 dias que Lázaro ressuscitou. Mas aqui está escrito sobre 3 dias levantar um templo. 3 dias, né? A gente tem que ter vigilância sobre isso. Então, aqui disse, pois Davi, Joabe e todo o povo que com ele estava, rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos e ide prateando diante de Abiné. E o rei Davi ia seguindo o féretro e sepultando Abiné em Hebrom. E o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abiné, e chorou
todo o povo, assim como Jesus chorou sobre Lázaro, né, irmãos? Uma comparação. E o rei, prateando Abiné, disse: não morreu Abiné como morreu o vilão. Então, assim, Jesus falou para o Lázaro que Lázaro não morreu, assim como tinha morrido a filha de Jairo, né? A filha de Jairo tinha o que exatamente dormia-se, né? Para Jesus, aleluia. Aí fala que as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões e de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito, mas por ele. Glória a Jesus, sobre quem? Sobre Abiné. Glória a Jesus, aleluia. Então todo o povo veio a fazer que Davi comesse pão, sendo ainda adiante, porém, Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e o outro tanto, se antes que o sol se ponha e eu provar pão ou alguma coisa. Glória a Jesus, aleluia. E o que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. Glória a Jesus, aleluia. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procederá o rei que matasse Abiné, filho de Né. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, que eu ainda sou trero, ainda me ungido rei, estes homens, filhos de reis, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade. Então presta atenção, irmão, desculpa aí. Quer dizer o quê? Que hoje, né, nós comparamos a morte de Lázaro com a morte de Abiné, né, irmãos? E sim, com muitos jovens por aí, né, irmãos? Então nós não temos que acreditar em qualquer coisa que ando falando, morreu alguém ali, deu tapa alguém ali, fez isso. A gente não pode acreditar em tudo que falam hoje em dia, porque, irmãos, se Jesus falou, né, que isso aqui, bem que ele falou, as tuas mãos não estavam atadas nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes com que caí diante dos filhos de maldade. Então todo o povo chorou muito por ele. Então é como se Deus fosse fazer uma exclamação: vocês estão fazendo o quê? Vão orar, vão buscar, para que isso não possa acontecer. Aí diz aqui: disse, pois, Davi, Joabe e todo o povo que ele estava: rasgai vossos vestidos e cingi-vos de sacos, e ide prateando diante de Abiné. E o rei Davi ia segundo Fétero, né, irmãos? Então, irmãos, isso aqui é uma exclamação de Jesus para nós, né? Então, por que nós estamos deixando isso acontecer? Porque antigamente a morte, presta atenção, a morte era uma coisa que ninguém se acreditava. Morreu e ressuscitou em 3 dias. E hoje, por que não? Né? Isso que é uma coisa que eu tenho que exclamar com os irmãos, porque se há um nível de morte muito grande no mundo, o povo tem que ter. O que estão fazendo? É uma fé? O que é uma cura divina? O que é isso? Uma explicação que eu estou pedindo sobre o meu entendimento para vocês, e vocês falar de lá para mim sobre o que vocês entendem, né? Então, o dia de hoje, né, glória a Jesus, aleluia, existe isso também, porque a verdade, os jovens hoje em dia, porque ele está falando aqui, e todo o povo de já entender naquele mesmo dia que eu não procedera do rei que matasse Abiné, filho de Né. Então, eu disse, eu não estou apoiando esse tipo de morte no universo, e vocês também não, glória a Jesus, aleluia, porque eu ainda sou terro, ainda que ungido rei, este homem, filho de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade. Então Deus diz aqui: eu sou jovem, né? Não estou acostumada com isso, que eu ainda solteiro, ainda tenho ungido rei. Estes homens, filhos de Zeru, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade, né? Eles são mais fortes do que eu, estão fazendo isso, então há uma solução, porque disse assim: se eu estou aqui até o dia de hoje, né, pelo Jesus, que dirá eles, né, irmãos? É isso que eu fico perguntando, não sei como explicar, peço uma opinião do pastor, da pastora. Essa é uma exclamação hoje pela manhã que eu estou vivendo isso, né? Esse tempo, vivi isso, né? Sobre que eu quero acreditar com os irmãos, glória a Jesus, aleluia. Sobre a fé de Lázaro e a fé de Abiné, glória a Jesus, aleluia. Então, nessa manhã, que Deus venha nos ajudar a expressar, né, essas palavras, porque é uma explicação como se disser: eu não aceito, Senhor, a morte do meu filho, eu não aceito, Senhor, a minha filha acamada, eu não aceito, Senhor Jesus, dá uma solução, porque tu disseste que é 3 dias, a tua palavra construir um templo é 3 dias, Jesus, me ajude, devolve meu filho, devolve minha família,
porque eu não estou acostumada com isso, eu não quero isso para a minha vida. Glória a Jesus, aleluia. Então a gente tem que questionar, né? Andar na regra, na palavra do Senhor, para que a gente possa abrir nossos olhos da fé, para que nós não venhamos ser cegos espirituais, para que Deus venha honrar nossa fé e dizer que concordei com você. É verdade, está escrito, eu vou honrar tua fé, porque é verdade, está escrito, porque no deserto, né? O diabo afrontou a Jesus, né? O diabo afrontou a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Levou ele no pinho do penhasco, glória a Jesus, aleluia, para afrontar ele, porque se ele fosse Deus, ele transformava aquela pedra em pão, glória a Jesus, aleluia, e comia, já que ele estava o quê? Jejuando. Aí ele falou assim, que nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do profeta, da boca dele, né, irmãos? Então, se Deus falou, está escrito aqui, então a gente tem que comparar, né? Ter nossas provas, né? De tudo que está escrito. Porque ninguém vai nos enganar, o diabo não vai nos enganar, irmão, sendo sábio, né? A parte de Deus, quem der a sabedoria é Deus, né? O inimigo não tem esse poder de nos enganar, de nos trair, aleluia, pegar um punhal pelas nossas costas e tacar um punhal sobre as nossas costas e nos matar. Aleluia, Jesus, para que não possa cumprir a palavra do Senhor, pegar a espada e nos matar, glória a Jesus, aleluia, jogar nossa cabeça para baixo, olha, como se fosse perder uma guerra, uma batalha, isso é inevitável para o Senhor, glória a Jesus, aleluia. Então, nesse momento, né, glória a Jesus, aleluia, eu estou orando por você, pela sua família, pela minha família, glória a Jesus, aleluia. Então, o que eu não pude falar sobre essa palavra, glória a Jesus, aleluia, sobre 2 Samuel, né, glória a Jesus, 2 Samuel 3:31, glória a Jesus, aleluia. Então, essa palavra fica na tábua do seu coração, né, para que nós possamos comparar com a parábola de Lázaro, sobre que Glória a Jesus, aleluia. Eu fui velho e ainda sou o quê? Jovem. Como se fosse comparar, mas eu nunca vi a minha descendência bendigar o pão, né, irmãos? Para ver tanta matança, tanta explicação, tanta exclamação, né, irmãos? Para que os jovens, né, para as pessoas, né, glória a Jesus, aleluia, que vivem, né, aí no mundo, glória a Jesus, aleluia, porque tudo isso acontece, né, irmãos, glória a Jesus, aleluia, mas assim, é tudo para cumprimento da palavra do Senhor, né, irmãos, porque todos sabemos a verdade, glória a Jesus, Deus não vai deixar nós sermos enganados, como verdadeiramente queremos, tirar as escamas dos nossos olhos, glória a Jesus, aleluia, e ter a verdade, registrar a verdade, Jesus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, meu Pai. Então, muito obrigada, Senhor, nessa manhã, Senhor, pela tua palavra, Senhor, por levar a tua palavra, por nos ajudar a explicar, Senhor, a comparar, Senhor, a morte de Lázaro com a morte de Abiné, Senhor, assim como muitas pessoas, meu Pai, também, meu Pai, para construir um castelo, Senhor Jesus, uma transformação, um renovo em 3 dias, meu Pai, o renovo, Senhor Jesus, de corpos, meu Pai, ela que não aceita, família não aceita, Senhor, repreende, Senhor, toda a fúria do inimigo, Senhor, trabalha, Senhor, dá vitória, Tu és Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, tudo está em tuas mãos, meu Deus. Queima toda essa artimanha do inimigo, Senhor, através da palavra, através da, aleluia, sabedoria. Tudo temos um plano, um propósito, Senhor. Nos dá paciência, se dá, Senhor Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, o tempo determinado para todas as coisas, porque há tempo para tudo debaixo do sol, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus, santo és tu, Senhor. Confirma a vitória, confirma a bênção, livramento, escape, meu Pai. Salva as almas, calma a dor, sara a dor. Aleluia, dá descanso, Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor. Em teu nome, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu vou louvar 3 louvores nessa manhã, aleluia, porque eu estou entrando em mistério, né, irmãos, com a palavra do Senhor, para que Deus possa, né, nos exaltar, né, porque a verdade nós estamos nesse mundo, mas nós passamos lutas, guerras, aleluia, por tudo que nós queremos conseguir da parte do Senhor, né, irmãos, porque nem tudo é fácil, né, irmão, nós temos que passar por provas. Então vamos ler aqui em Daniel, aleluia. Daniel não, vamos louvar por Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Aqui o louvor 665, tá? Vamos louvar.
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Renova-me, Senhor Jesus, pois em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Glória a Jesus, aleluia. Que você venha profetizar a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Ministramos louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Amém, né, irmãos? Glória a Jesus nessa manhã, né? O perfeito louvor, irmãos, vem do lábio de uma criança, né, irmãos? E a sabedoria é Deus que nos dá, né, irmãos? Então, que nessa manhã Deus fale com você na tábua do seu coração, aleluia. E nós vemos comer do rolo mais ainda, porque na verdade, né, para que Deus venha dar sabedoria, que o inimigo não venha nos enganar. Nós vamos ser sábio, não deixar o inimigo nos trair, nos enganar, apunhalar nós pelas costas, né? Aleluia, glória a Jesus. Uma espada, um punhal, né? E nos cair de cara ao chão, né? Sem envergonhado, glória a Jesus, aleluia. Então, neste momento é inevitável o filho perder uma guerra, né? Glória a Jesus, aleluia. Então, que Deus venha trabalhar na sua vida, na nossa vida, abrir nossos olhos, tirar nossas escamas dos nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, que isso não é nosso, né? Das obras do diabo, né? Glória a Jesus, aleluia. E trabalhar mesmo na nossa vida, tirando toda pedra de tropeço, todo empecilho,
toda obra que não agrada ao Senhor, né, irmãos? Então, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Fique com Deus, fique essa palavra, fique com louvor. Fica a adoração, com a expressão, Senhor, o clamor, Jesus, em teu nome. Repreende todo o mal, Senhor, na nossa vida. Joga por terra todo ato diabólico, todo o mal que tem nos tentado nos jogar por terra, Senhor, nos envergonhado. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer, nos ajuda a pegar nas nossas mãos, nos salva, Senhor. Entra na salvação, Senhor, da nossa vida, Senhor, e repreende todo o mal. Confirma a bênção dos nossos lábios, nos ensina a falar, Senhor. Que a tua sabedoria, Senhor Jesus, venha ser eficaz na nossa vida, Senhor. Para que nós possamos ser santificados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você, aleluia, gostou, compartilha e comenta, aleluia, sobre as obras de Deus e repreende as obras do diabo e conta o seu testemunho. Amém. Nessa manhã de terça-feira, glória a Jesus, aleluia, 4 de agosto, né? Aleluia, glória a Jesus, aleluia, 11h13. Aleluia. E você venha ficar, né? Aleluia, com Jesus nessa manhã. Amém. Fique com Jesus e tenha um bom dia. Amém. Glória a Jesus.